Prece bem feita nos ajuda a refazer a harmonia interior. Ouvinte pergunta sobre a profecia atribuída a Chico Xavier. Efeitos benéficos da reunião do Evangelho em Casa. Pode o Centro Espírita admitir obras antidoutrinárias na sua biblioteca? Frases do livro Ação e Reação de André Luiz para a nossa reflexão de hoje. As ideias espíritas frente à questão da transexualidade. Use programa 2 eventos para setembro. Ouvinte, muito bom dia, e é com prazer que iniciamos mais uma edição de Momento Espírita. Se o programa é bom para você, recomende-o aos amigos. Passe o site da Unirádio aos mais distantes para nos ouvirem ao vivo pela internet, uniradio.com.br. Repetindo o site, uniradio.com.br. Momento Espírita também pode ser acompanhado pelo site do Centro Espírita Caminho de Damasco, pelo Facebook, e você ainda pode ouvir as edições passadas do programa pelo YouTube. Obrigado pela gentileza de sua atenção. Seja bem-vindo ao nosso círculo de estudos e reflexão. Ouça, analise e questione. A vida pede posturas conscientes e ponderadas. Use o bom senso. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, e fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em qualquer época da humanidade. Se você tem dúvidas, críticas ou sugestões de temas, telefone, escreva ou nos envie por e-mail ou WhatsApp. Quanto mais você participar, melhor será a qualidade deste programa. E você pode se comunicar com o Momento Espírita por telefone durante sua apresentação, ou pode usar a internet para nos mandar o seu recado. Para tanto, anote aí as vias de comunicação com o programa. Por e-mail, momentoespírita@caminhodedamasco.com.br. Repetindo, momentoespírita@caminhodedamasco.com.br. Ou pelo WhatsApp, 997 51 23 97 da Vivo. E você também pode escrever para Momento Espírita, Rádio Universitária, Avenida Dr. Labiano da Costa Machado, 1725, Garça, São Paulo, ou trazer pessoalmente seu recado. Livro que vamos sortear ao final dessa edição entre os ouvintes que nos telefonarem até o meio-dia para dizer que estão ouvindo o Momento Espírita. Estranho Segredo é um romance do espírito João Maria pelo médium Assis Azevedo. O romance aborda a questão da violência urbana e seus aspectos espirituais. Estranho Segredo é uma publicação da editora O Clarim de Matão. E este livro já foi distribuído pelo Clube do Livro Espírita de Garça. Ganhou o livro domingo passado nosso ouvinte Neuza Boroto dos Anjos, residente em Garça. Atenção, e durante a edição de hoje, ligue para o telefone fixo 34710700 até o meio-dia, ou para os celulares da TIM 981 79 2405 ou da Vivo 997 51 23 97 e concorra a um exemplar deste livro, Nos Campos do Coração. Participe do programa, mande seu recado, sua crítica, sua sugestão. O nome do livro, corrigindo, é Estranho Segredo. Você está ouvindo a edição 2055 de Momento Espírita, 46 anos no ar. Benedito Henrique é o responsável pela edição sonora deste programa. A apresentação é de Eliane Cláudio, com a participação de Marco Antônio, Mares e Sônia, e na secretaria Benevides. Aguarde sua ligação. Momento Espírita. Um tempo de paz. Ouvinte, muito bom dia. Com certeza, em toda a história da humanidade, não tivemos um momento tão atribulado, tão tenso e tão preocupante quanto este que estamos vivendo hoje, ano de 2018, início do século XXI. Devido ao extraordinário surto de progresso tecnológico dos últimos anos, principalmente na área da comunicação, o celular não sai de nossas mãos, nossos pensamentos trabalham a toda velocidade, ultrapassando os limites do razoável. Estamos permanentemente ligados com o que acontece no mundo. Mal nos refazemos de uma emoção que nos atinge com a última notícia,
outras e outras notícias surgem em seguida, povoando nossa mente de 1000 informações, e um emaranhado de reações emotivas nos consome demasiada energia do cérebro. Imaginem a quantas anda nosso cérebro com milhares de sinapses ou ligações nervosas a cada segundo. Como ele estaria funcionando agora? Em decorrência desta situação, não é difícil perceber pelo menos 2 consequências. Estamos perdendo contato com a nossa espiritualidade, e os transtornos emocionais estão aumentando cada vez mais. Nunca tivemos uma epidemia tão preocupante de ansiedade generalizada e de depressão como acontece hoje. O mal de Alzheimer não só está se propagando pelo mundo, como está se manifestando nas pessoas cada vez mais cedo. Nossas crianças estão mais hiperativas, não estão conseguindo mais prestar atenção numa aula. A impressão que se tem é que a população está ficando cada vez mais doente. Mas as doenças, na verdade, têm mais raízes emocionais do que propriamente físicas. O progresso material, que é inegável, coloca-nos às mãos uma infinidade de recursos que, ao invés de nos servir, tomam conta de nossa vida e se tornam o alvo principal de nossos desejos. Queremos ter tudo à mão. Não suportamos grandes frustrações. Ao invés de utilizarmos da máquina como instrumento para facilitar nossa vida, tornamo-nos seus escravos e passamos a viver exclusivamente para ela, dificultando nossa vida. As finalidades se invertem. Com isso, caindo nosso nível de espiritualidade, aumentando o nível de ansiedade, estamos perdendo contato conosco mesmos e, consequentemente, com Deus. Precisamos nos deter mais tempo com os valores espirituais, deixar um pouco de lado o que é apenas material e tentar retornar à nossa origem divina. A oração ou prece é um recurso mais que importante para estes momentos. Milhares de estudos que estão sendo realizados hoje no campo da psicologia e da neuropsiquiatria e que podemos localizar pelo Google estão demonstrando cada vez mais que a prece e a meditação são caminhos recomendáveis para retornarmos a um estado de paz interior e de reencontro conosco mesmos. Essas pesquisas estão sendo possíveis hoje, depois da invenção de instrumentos como a ressonância magnética funcional e os aparelhos de neuroimagem, que têm o condão de mostrar o que acontece com o nosso cérebro quando estamos orando ou meditando, comparado com as situações do cotidiano. Estudos sobre o efeito das orações no tratamento de diversas enfermidades são outros tantos referenciais para nos convencer de que realmente temos necessidade imperiosa de nos voltar mais para o nosso mundo interior, lugar onde nascem a nossa vontade e os nossos mais elevados anseios. Lembrando que Jesus nos ensinou a orar há 2000 anos, consideramos a importância daquele momento na história da humanidade, pois é por ali que podemos resgatar os mais elevados valores espirituais que residem em nós. A prece espírita, na sua essência, resgata os verdadeiros valores da oração. Quando lemos uma mensagem como Oração Nossa de Emmanuel, que ouvimos ao final do programa na voz de Chico Xavier, nela divisamos o que de mais divino uma prece pode conter, no sentido de nos unir diretamente a Deus. Cada palavra, cada expressão, cada frase traz na sua essência a mensagem de que Jesus foi o maior portador, a necessidade de buscar Deus em nosso coração, aliviando nossas tensões e sentindo que essa divina presença é sempre capaz de nos devolver a paz e a serenidade de que todos precisamos para viver e conviver bem nesta vida. A prece espírita não é somente uma prece, é uma lição de vida. Por ela, fazemos aquilo que Jesus mais enfatizou, examinamos-nos a nós mesmos, colocamos-nos precisamente no lugar onde estamos, na certeza de que Deus nos dará condições de crescer em sua direção. Não pedimos que soluções venham de fora, mas que nasçam naturalmente dentro de nós. Não pedimos coisas, pedimos condições para resolver nossos próprios problemas. Não pedimos milagres, pedimos força moral com que daremos conta de nossas obrigações uns diante dos outros.
Momento Espírita. O rádio é do ouvinte. Prezado ouvinte, prezada ouvinte, você nos ajuda a fazer o programa, fazendo perguntas e comentários. O mais importante é falar sobre o que os ouvintes querem saber. Mande suas dúvidas, comentários e sugestões para Momento Espírita, Rua Gabriela, 178, Garça, São Paulo, CEP 17.400.000. Para o WhatsApp 14 997 51 23 97, ou ainda para o e-mail momentoespírita@caminhodedamasco.com.br. As perguntas formuladas no domingo serão respondidas nas edições seguintes, pois temos o cuidado de pesquisar o assunto e dar as respostas mais bem elaboradas. Vamos à primeira questão. Nossa habitual ouvinte, Maria Lúcia dos Santos, telefonou domingo passado dizendo que tem visto pela internet alguns vídeos que atribuem a Chico Xavier várias profecias, inclusive aquela que prevê para 2019 uma data limite para o início de uma nova era. E ela quer saber o que pensamos sobre isso. Maria Lúcia, em primeiro lugar, precisamos tomar muito cuidado com o que vemos pela internet e o que nos passam pelas redes sociais. Há muita coisa boa, mas ao lado delas há também muita coisa ruim, falsas, interpretações e até mentiras. Precisamos aprender a peneirar usando o bom senso. E uma das formas de fazer isso é fazer o que você está fazendo, perguntar, ouvir opiniões a respeito de quem está por dentro do assunto. A doutrina espírita recomenda que analisemos tudo pelo critério da razão, evitando ser tomados pela emoção que empana a verdade. Dizemos isto porque todos nós, seres humanos, Maria Lúcia, somos muito suscetíveis de reagir emocionalmente diante das notícias, quer elas sejam verdadeiras ou não. Quando tomamos contato com notícias impactantes, e entre elas as chamadas previsões ou profecias, tomados pela ansiedade de conhecer o futuro e divulgá-las, entramos num estado de exaltação, bloqueando nossa capacidade de raciocinar. Isso é perigoso. É por esse mesmo mecanismo mental que caímos no conto do bilhete premiado ou do falso sequestro, quando tomados pela emoção. Inibimos o pensamento e travamos a razão. Logo devemos analisar com frieza e, sobretudo, com cautela as notícias dessas revelações. No caso específico de Chico Xavier, sabemos que se trata de interpretações que se deram a alguma fala isolada do médium, mas sabemos também que Chico não se ocupava desse tipo de revelação. Pelo contrário, ele sempre foi muito discreto em matéria de revelação. Só para você fazer uma ideia da descrição do Chico, até hoje se discute quem foi verdadeiramente André Luiz quando encarnado. Além disso, precisamos considerar o que diz a doutrina espírita em seus fundamentos. Se consultarmos a obra de Allan Kardec, sobretudo a Gênese, o último livro que ele escreveu, vamos encontrar a informação de que os espíritos superiores não se ocupam de revelações dessa natureza, uma vez que seria prejudicial ao homem conhecer o futuro. Eles mesmos falam isso no Livro dos Espíritos. Quando surge uma revelação verdadeira, não é desse modo que elas se manifestam. Elas abordam o tema de uma forma ampla, generalizada, mas não entram em pormenores e nem adiantam datas. No livro A Gênese, Allan Kardec nos alerta contra as falsas interpretações das chamadas profecias, mesmo aquelas que foram feitas por Nostradamus, as mais famosas do mundo. Kardec critica esse tipo de profecia, muito parecida com as profecias do Apocalipse, que se vale de figuras simbólicas para revelar alguma coisa e que, no fundo, segundo Kardec, podem receber qualquer interpretação que se queira. No caso de fixação de datas, por exemplo, ele alerta: os espíritos verdadeiramente sábios não predizem nada em datas fixas. Eles se limitam a prevenir-nos do andamento das coisas que nos sejam útil conhecer.
E atenção, ouvinte, você pode se comunicar com o programa agora mesmo pelo telefone fixo 34710700, pelos celulares 981-792405 da TIM e 997-512397 da Vivo. Pelo telefone da Vivo 997-512397, você pode falar conosco pelo WhatsApp. Estamos sorteando hoje o livro Estranho Segredo, Romance do Espírito João Maria, pelo médium Assis Azevedo. Pergunta de companheiros do Centro Espírita Discípulos de Jesus da cidade de Gália. É verdade que ao começar o Evangelho no lar, a situação em casa, antes de se equilibrar, pode piorar e assim permanecer por algum tempo? Primeiramente, queremos esclarecer os demais ouvintes que Evangelho no Lar é um breve momento na semana em que membros da família se reúnem para ler e comentar algum trecho do Evangelho. A principal meta dessa prática é melhorar o ambiente espiritual da casa e ajudar a família a viver mais harmoniosamente. O Evangelho no Lar funciona assim, como um momento de parada para reflexão e, ao mesmo tempo, uma fonte de prece ou de bom pensamento, ajudando a todos a desenvolver a sua espiritualidade. É recomendável, principalmente para as famílias que estão com dificuldade de relacionamento, com muito desentendimento dentro de casa e outros problemas domésticos. Mas ele tem um papel amplo. Deveria ser praticado por todas as famílias, na medida em que serve para preservar a harmonia e defendê-las de perturbações e desequilíbrios. Nada melhor que um momento de prece para higienizar o ambiente espiritual do lar. Quanto maior o número dos participantes dessa reunião, mais fácil atingir seu objetivo. Quanto à pergunta formulada pelo pessoal do Discípulos de Jesus de Gália, podemos dizer que há uma certa lógica na colocação. É possível que forças contrárias reajam de imediato, em alguns casos, procurando intimidar. Mas isso não é regra. Pode acontecer. Porém, nada de extraordinário. Se sentirem alguma reação através de atitudes de membros da família, os moradores da casa devem persistir, cientes do papel do Evangelho, e logo verão que as forças do bem se imporão. Disse Jesus: onde estiverem 2 ou mais pessoas reunidas em meu nome, aí eu estarei. Ou seja, precisamos aprender a cultivar o bem dentro de casa, em nosso reduto doméstico. O bem em casa é respeito, consideração, solicitude, gratidão e afeto. Quando os bons sentimentos se encontram, a paz se fortalece. É Jesus em casa, e o ambiente espiritual do lar se mostrará mais acolhedor, como um reduto protetor para todos. Prestem atenção nesta questão. Pode ser prejudicial à doutrina espírita a existência de livros antidoutrinários nas bibliotecas dos centros espíritas? Esta questão foi formulada via WhatsApp pelo nosso habitual ouvinte Cristiano da cidade de Veracruz. Se formos, de fato, seguir os preceitos de Allan Kardec, Cristiano, não devemos temer que a doutrina espírita seja abalada em suas bases pelas ideias contrárias. Aliás, Kardec sempre se mostrou muito seguro a esse respeito, afirmando com muita convicção que a verdade há de se impor naturalmente, mais cedo ou mais tarde. Foi ele mesmo que, em 1868, no ano anterior à sua desencarnação, elaborou o catálogo racional de obras para se fundar uma biblioteca espírita. Esse catálogo, que tem tradução em língua portuguesa e, portanto, está ao alcance de quem se interessar, Cristiano, relaciona livros que deveriam compor uma biblioteca espírita na seguinte ordem. Primeiro, obras fundamentais da doutrina espírita. Segundo, obras diversas sobre espiritismo ou complementares à doutrina. Terceiro, obras fora do espiritismo. E quarto, para espanto de muita gente, e principalmente dos adversários, obras contra o espiritismo. O espiritismo não proíbe
nenhum de seus adeptos de ler qualquer obra, muito menos as que são contrárias à doutrina. Veja, portanto, cristiano, que, ao indicar o estudo do Espiritismo, Allan Kardec não escondia, e muito menos proibia, a leitura de autores que combatem o Espiritismo, pois ele sempre deixava muito claro que o Espiritismo não tem medo da verdade. Pelo contrário, o Espiritismo busca a verdade. O Espiritismo ama a verdade e, por isso, aceita a verdade, venha de onde vier. E mais, Kardec argumentava que se o espírita não conhecer as ideias que lhe são contrárias, não poderá saber se as suas estão certas. Portanto, a seguir rigorosamente o pensamento de Allan Kardec, cristiano, nada impede que haja livros contrários ao espiritismo numa biblioteca espírita. O que deve acontecer, no entanto, é o fato de, em primeiro lugar, o espírita precisar conhecer a sua doutrina, conhecer principalmente os fundamentos da doutrina, a base doutrinária do espiritismo, porque se ele não os conhecer, como poderá fazer a comparação, como poderá discernir se o que o espiritismo ensina é ou não verdade? É claro que, portanto, que o centro, por cautela, pode reservar um espaço especial para as obras diversas, inclusive aquelas que apresentam ideias paralelas ao espiritismo, mas que não são rigorosamente espíritas, e aquelas que até combatem as ideias espíritas. Neste sentido, o espírita tem por dever moral, em primeiro lugar, estudar sua doutrina. Hoje ele não precisa fazer isso sozinho. Aliás, é recomendável que participe de grupos de estudos e palestras do centro, que ajudam a penetrar mais no conhecimento da doutrina. Além do mais, cristiano, precisamos considerar que o conhecimento espírita abrange, em primeiro lugar, e ao mesmo tempo, o que chamamos de princípios fundamentais da doutrina: a existência de Deus, a imortalidade da alma, a comunicabilidade dos espíritos, reencarnação, pluralidade dos mundos habitados e lei de evolução e a moral de Jesus. Deve-se considerar, sobretudo, que um princípio do qual a doutrina não abre mão é da fé raciocinada, o que é a forma pela qual todos os demais princípios são vistos e analisados. Atenção, ouvinte, você pode telefonar para o programa e concorrer ao livro que anunciamos no início desta edição. Estranho Segredo é um romance do espírito João Maria, pelo médium Assis Azevedo. Os nossos telefones são o fixo 34710700, celulares 981792405 da TIM, 997-51-2397 da Vivo. O WhatsApp que você pode também utilizar, 997-51-2397. Palavras de André Luiz. As afirmações que vamos apresentar agora foram extraídas da obra Ação e Reação, do autor espiritual André Luiz, com a psicografia de Francisco Cândido Xavier, que diz o seguinte: sobre a construção de um inferno interior. Cada coração edifica o inferno em que se aprisiona, de acordo com as suas próprias obras. Sobre a influência da idade no aperfeiçoamento de nossas atitudes. A maioria das pessoas encarnadas no mundo, ao atingirem a idade provecta, habitualmente se confiam nas últimas fases da existência, a ponderação e a meditação, a serenidade e a doçura. Sobre a forma como Deus nos atende. O Criador atende as criaturas por intermédio das próprias criaturas. Tudo pertence a Deus. Sobre como o espírito adentra a outra vida. Cada criatura transpõe os umbrais do túmulo com as imagens que em si mesma plasmou, utilizando os recursos do sentimento da ideia e da ação que a vida lhe empresta, irradiando as forças que acumulou no espaço e nos tempos terrestres. Sobre os efeitos sublimes do amor. As faculdades do amor geram as formas sublimes para a encarnação das almas na Terra, mas também criam os tesouros da arte, as riquezas da indústria, as maravilhas da ciência, as fulgurações do progresso. Sobre as lesões na própria consciência.
é indispensável compreendamos que todo mal por nós praticado conscientemente expressa de algum modo lesão em nossa consciência, e toda lesão dessa espécie determina distúrbio ou mutilação no organismo que nos exterioriza o modo de ser. Existem muitas coisas a que às vezes não damos o devido valor. A vida, por exemplo. A vida é uma bênção divina. Através dela, podemos ser felizes e proporcionar a felicidade aos outros. Por isso, é preciso defender a vida, a nossa vida e a do próximo. Pena de morte, aborto, suicídio e eutanásia são formas de violência contra a vida com as quais não podemos concordar. Lutemos em defesa da vida. Pena de morte. Um crime não justifica outro crime. Diga não. Suicídio. Um gesto infeliz. Dê uma chance a você mesmo. Existe sempre alguém para ajudá-lo. Aborto, um ato de covardia. A vítima não pode defender-se. Eutanásia, uma ação criminosa. Com confiança em Deus e o firme desejo de obedecer suas leis, a vida terá outro sentido. Mensagem em defesa da vida. Apoio. Federação Espírita Brasileira. Conhecendo a doutrina espírita, espírito e transexualidade. Uma questão que hoje está chamando muita atenção da sociedade é a da transexualidade, entendendo por transexual o indivíduo que, tendo nascido homem, sente-se como mulher e vice-versa, tendo nascido mulher, sente-se homem. Na linguagem comum, nasceu com sexo trocado. Aqui se pode perceber claramente, caro ouvinte, a ideia da reencarnação. Mas não é só. Atrás dessa questão, contam-se séculos de incompreensões, preconceitos, injustiças, de crueldade, sobretudo, ignorância contra as pessoas que não se ajustaram à sexualidade da maioria, ou seja, contra os transexuais. Neste momento histórico, em que ideias abertas se afloram para dar novo rumo à humanidade, a questão ganha nova dimensão e contribui para o confronto de duas posições radicais. De um lado, os que continuam discriminando de forma odiosa os transexuais, como sempre fizeram. E de outro, os que proclamam seus direitos mais e mais, afirmando que a sexualidade é apenas e tão somente uma opção da família ou do indivíduo. Consideramos de nossa parte a necessidade de se encarar essa questão do ponto de vista da reencarnação, uma vez que o espírito, podendo nascer homem ou mulher, pode eventualmente se revestir de um corpo que não se ajusta às suas tendências sexuais, caracterizando em vários casos o que chamamos de transexualidade. No entanto, via de regra, o sexo é determinado pelas suas características sexuais. É assim que os pais devem ver seus filhos desde o nascimento e procurar educá-los de tal maneira que cada um possa assumir o seu papel nesta vida. Ignorar isso é contrariar o processo natural de educação e forçar uma situação que pode lhes causar sérios desajustes no futuro. Logo fica claro que não concordamos com a chamada ideologia de gênero, segundo a qual seriam os pais que, em última instância, definiriam a tendência sexual dos filhos. Não concordamos com isso. Se o indivíduo será masculino, feminino ou transexual, no decorrer desta existência, sua condição sexual deverá ser de acordo com suas tendências naturais, que vão se revelando com o tempo. Definitivamente, isso não pode ser ensinado ou condicionado pela educação, mas deve-se seguir a direção que o processo natural da reencarnação estabelece. Os pais precisam estar cientes disso, compreendendo que em todos os casos eles têm um papel fundamental, que possam desempenhar esse papel da melhor forma possível e estarão auxiliando seus filhos no caminho de suas realizações como pessoas humanas e espíritos imortais. Momento Espírita. Mensagem para a nova era. Você que
Você ouve o Momento Espírita todo domingo a partir das 11h30 pela Unirádio e que também pode ser ouvido ao vivo pelo site da emissora. Aguardamos sua comunicação por e-mail, caro ouvinte. Você nos ajudará enviando os comentários, as sugestões, as críticas, perguntas. Sua participação enriquece os temas aqui tratados. Anote aí o nosso endereço eletrônico: momentoespírita@caminhodedamasco.com.br. Repetindo, momentoespírita@caminhodedamasco.com.br. Você também pode telefonar ou trazer pessoalmente seu recado. Chegou o momento da leitura com o nosso companheiro Máris Edílio de Carvalho. Bom dia, Máris. Bom dia, Eliane. Bom dia, Cláudio. Muito bom dia, ouvinte do Momento Espírita. Uma questão que sempre nos colocam diz respeito ao fato de as pessoas, em geral, procurarem mais a leitura de romances do que obras espíritas informativas. Será que isso é ruim? Por exemplo, na literatura espírita, temos obras chamadas doutrinárias, que são as informativas, e as obras em forma de histórias ou romances, predominando as que relatam histórias de amor. Não há dúvida alguma de que a maioria quer romances, sobretudo as mulheres, de modo que as obras doutrinárias ficam em segundo plano e muitas vezes passam totalmente ignoradas. As perguntas que se levantam são as seguintes. Primeiro, lendo apenas ou quase sempre romances, os leitores aprenderão o espiritismo? Segunda, se o romance espírita se utiliza de conceitos da doutrina e o leitor não os conhece, o leitor não deveria se informar primeiro sobre o espiritismo para depois ter condições de entender o romance? E terceiro, quem pode garantir que o romance não traz conceitos errados a respeito do espiritismo? Essas questões não são tão simples, mas o ideal para aqueles que querem conhecer o espiritismo seria que lessem também livros informativos a respeito. Para a maioria que não tem interesse direto no espiritismo, o romance continua sendo uma opção que, em certos casos, pode não ser a melhor, mas pode também ser o ponto de partida para estimular seu interesse pela doutrina espírita. No entanto, não podemos esquecer que a principal finalidade das obras espíritas em geral é levar uma mensagem positiva de vida aos leitores de todas as religiões e até mesmo os que não professam nenhuma, de modo que o mais importante é sempre a base ético-moral que elas se assentam. O romance tem o condão de atingir primeiro a emoção e só depois a razão. O leitor se envolve com a história e ao mesmo tempo é levado a raciocinar sobre os conceitos de vida em que elas se baseiam. Se ele tem conhecimento espírita, certamente sua leitura será mais crítica, porque poderá deparar com ideias não muito adequadas aos princípios da doutrina. Caro ouvinte, o Clube do Livro Espírita de Garça é um serviço sem nenhum fim lucrativo, que existe para divulgar a boa leitura, facilitando aos leitores a aquisição de livros por preço bem abaixo dos de livraria. O preço da mensalidade, na maioria das vezes, corresponde à metade ou menos da metade do preço normal do livro, como é o caso do livro deste mês, O Mistério do Lago. Na livraria, você pagaria mais de R$30, enquanto a mensalidade do clube é de apenas R$17. E com R$17, você recebe todos os meses na sua casa um exemplar distribuído pelo clube e só paga quando receber o livro. Se você ainda não é sócio e quiser se associar, fale com Daniel pelo celular 98127-7775. Se quiser adquirir somente o livro deste mês por apenas R$17, ligue para esse mesmo telefone e fale com Daniel 98127-7775. E se você conseguir mais um associado para o clube,
ganhará uma assinatura mensal por cada associado que conseguir. Muito obrigado pela atenção, tenha um bom domingo e uma ótima semana. Atividades no caminho de Damasco. De domingo a sábado, todos os dias, menos na quinta-feira, a aplicação de passes às 18 horas para os adultos e meia hora antes para as crianças. As crianças e os casos urgentes são atendidos a partir das 17h30. E amanhã, segunda-feira, às 20 horas, no Damasco, teremos a palestra sobre o tema Perda de Entes Queridos, com Ademir Bardella. Já na quinta-feira, o prosseguimento do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, e na sexta-feira estamos discutindo os primeiros capítulos da obra Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz. Na terça-feira, no Caminho de Damasco, estudo das obras Missionário da Luz e Estude Viva, ambas psicografadas por Chico Xavier. Na quarta-feira, grupo de estudo de Espiritismo a partir do livro Dos Espíritos, de Allan Kardec, e do Nosso Lar, de André Luiz. Ambas as reuniões abertas ao público têm início às 19h30. Essas reuniões são abertas ao público. Evangelização Infanto-Juvenil. As atividades de evangelização infanto-juvenil acontecem todo sábado às 14 horas, no Lar Meimei. As evangelizadoras Cristiane, Mariana e Vanderli trabalham com as crianças de 4 a 6 anos. A Silvia e a Vândria com as crianças de 7 a 12 anos. O Vitor e a Regina com a pré-mocidade, que são os adolescentes até 14 anos. Para quem quiser conhecer as bases fundamentais do Espiritismo, temos no Lar Meimei também aos sábados e neste mesmo horário de 14 horas o estudo sistematizado de doutrina espírita para adultos com Tiago Gravatin. Os interessados podem comparecer ou entrar em contato com Tiago. Todo o curso é inteiramente gratuito. As reuniões dos jovens espíritas a partir de 14 anos acontecem aos sábados às 16 horas na Casa Espírita Allan Kardec. Bazar do Lar Meimei. Toda sexta-feira, a partir das 13 horas, o Bazar da Pechincha do Lar Meimei, agora em suas novas instalações, abre as suas portas ao público para oferecer produtos em boas condições de uso e a baixo preço. É um dos meios pelos quais o Lar Meimei levanta recursos com que se mantém para atender dezenas de famílias na parte de alimentação, principalmente. Lá você será recebido pela Paula, Marina, Sueli, Maria, Ione, Enio e demais companheiros que prestam excelentes serviços à instituição. A entrada é pelo segundo portão da rua 7 de setembro, 42. Palestra amanhã no CFEAC de Villaraceli. O Centro Espírita Fé, Esperança, Amor e Caridade de Villaraceli, o CFEAC, como faz toda segunda-feira, estará realizando amanhã mais uma noite de palestra pública. A palestra terá início às 20 horas e após haverá aplicação de passes. Os próximos eventos da USE. Em reunião realizada hoje pela manhã no Lar Meimei, os integrantes da USE Intermunicipal de Garça confirmaram a realização de 2 eventos neste mês de setembro. O primeiro deles será a exibição de um filme do programa Cinema Livre, no auditório da Patrulha Juvenil de Garça, e o segundo, a realização de mais uma edição do evento Tributo à Natureza, junto ao Lago JK Williams, sobre os quais daremos maiores detalhes nas próximas edições de Momento Espírita. Ouça todos os sábados pela Unirádio, logo após a primeira edição de Polícia é Notícia, o programa Flash, 5 minutos com você, às 8h10 da manhã, com Luiz Armando de Freitas Ferreira. São rápidas abordagens sobre temas espíritas. E aos domingos, daqui a pouco, às 14 horas, por esta emissora, História de uma Mensagem, analisando interessantes cartas psicografadas por Francisco Cândido Xavier. Biblioteca Batuíra. A Biblioteca Batuíra do Centro Espírita Caminho de Damasco, que conta com mais de 6.000 exemplares em seu acervo, fica aberta ao público todos os dias, menos quinta-feira e sábado à noite. Como todo domingo, a Sônia Marra, responsável pela biblioteca, nos traz a mensagem da semana. Olá, amigos! O prefácio do livro que hoje indicamos é de Emmanuel, e ele nos coloca que, geralmente,
todos temos, na Terra ou no mais além, certas cotas de tempo específico. Tempo de lições, tempo de mais atividade, tempo de repouso, tempo de meditação, tempo de provas. São mensagens que nos proporcionam instruções e bênçãos, convites e esperanças que nos solidificarão a união em Jesus, nosso Divino Mestre e Senhor. Tempo de Luz, de Francisco Cândido Xavier, Espíritos Diversos, Fundação Marieta Gaio. Esperamos que gostem dessa mensagem que leremos para vocês, com o intuito de que esse tempo traga meditação e paz a todos. Senhor, dá-nos a força, mas não nos deixes humilhar os mais fracos. Dá-nos a luz da inteligência, no entanto, ensina-nos a auxiliar aos irmãos que jazem nas sombras. Dá-nos a calma, contudo, não nos consintas viver na condição das águas paradas. Dá-nos a paciência, entretanto, não nos relegues à inércia. Dá-nos a fé, mas não nos permitas o cultivo da intolerância. Dá-nos a coragem, no entanto, livra-nos da imprudência. Concede-nos, por fim, o conhecimento da harmonia e da perfeição que devemos buscar. Não nos deixes, porém, na posição de Vênus de Milo, sempre maravilhosamente bela diante do mundo, mas sem braços para servir a ninguém. Uma ótima semana a todos, amigos, leitores e ouvintes, desejando o bom proveito do tempo para que possamos sempre irradiar luz no auxílio ao próximo, abraçando e servindo. Passamos agora ao sorteio de um exemplar do livro Estranho Segredo, Romance do Espírito João Maria, pelo médium Assis Azevedo, Casa Editora Clarim, que anunciamos no início desta edição. O livro sai para a nossa ouvinte Joana Dark Lourenço, da Rua Juvenal Hilário, número 164, Jardim Centenário. Parabéns, Joana. E venha pegar o seu livro aqui na portaria da Unirádio até a próxima sexta-feira, no horário comercial. Obrigado, ouvinte da Unirádio, pelo prazer de sua companhia. Continue acompanhando o Momento Espírita todo domingo, participando deste momento de paz e reflexão. Tenham uma agradável semana, com muita saúde e paz. E vamos encerrar a nossa edição com uma mensagem na voz de Chico Xavier. Oração nossa. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração,
a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir teus desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre.